Oi, eu sou o Davi e nós somos missionários do Oriente Médio aqui na Jordânia. Oi, eu sou o Isaac e nós temos trabalhado plantando uma igreja. Oi, eu sou o Laurinho e nós trabalhamos com a evangelização de muçulmanos. Olá, eu sou a Susan. Nós também trabalhamos com a igreja perseguida, com a igreja sofredora. Também trabalhamos ao redor aqui, distribuindo Bíblias para essas igrejas, como um ânimo e incentivo para fortalecer a fé deles. Oi, eu sou o Lauro e aqui como família NU, quero estar agradecendo o apoio da Igreja Cristo é Resposta, agradecendo as orações, o apoio de vocês, todo o carinho que temos recebido nesse tempo que vocês têm caminhado conosco. Então, muito obrigado, um grande abraço a todos os irmãos da igreja. Vamos orar pela vida do missionário? Senhor, nós te louvamos, Pai. Apresentamos diante do Senhor a vida dessa família, do missionário Lauro, seus filhos, sua esposa, Senhor. Abençoa eles ali no campo, Senhor. Conceda a eles graça, conceda a eles da tua unção, Senhor Deus, que eles possam avançar, ó Pai. Avançar em nome de Jesus. Livra eles de todo mal, Senhor Deus. Livra eles, Pai, em nome de Jesus. E que eles sejam, Senhor Deus, filhos do Senhor, que eles possam anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Juliana? Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém? A gente vai reapresentar uma apresentação que eles prepararam no aniversário da igreja. É um louvor com uma encenação. Eles apresentaram no sábado e ficou uma grande bênção. Então, que você possa ser abençoado e curtir com a gente esse momento. Essa semana tem sido muito especial, porque a gente tem podido estar com eles, né? E estar aqui no culto, para nós, para eles, é especial, porque vocês podem compartilhar com a gente tudo aquilo que eles têm vivido, aprendido na classe. Amém? Então, quando você lembrar, ore pelos adolescentes. Amém? Deus abençoe. Passamos lutas, provações, pedimos forças nas tentações, declaramos Tu és Senhor. Enfermidades, perda e dor, pedimos cura ao Consolador, declaramos Tu és Senhor, o vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. Nós resistimos à escuridão, nos levantamos nesta nação, declaramos Tu és Senhor. Atravessamos opressões, os fases fortes nas aflições, declaramos Tu és Senhor, vencedor, vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós, vencedor, o vencedor.
pecador, da cruz salvaste o pecador, declaramos teu louvor. Glória a Deus, amém? Onde tem jovem, tem adolescente, tem alegria, né? Em nome de Jesus, amém? Hoje nós temos o Paulo Ferreira, que é um dos líderes dos adolescentes, né? Ele vai estar trazendo a palavra nesse dia. Hoje é um culto de oração, de milagres, mas tudo dirigido pela equipe dos adolescentes, em nome de Jesus, amém? Vamos orar pelo Paulo? Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela vida do Paulo, Senhor Deus, abençoa o teu servo, Senhor, tudo aquilo que ele estudou, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, Pai querido, que ele possa transmitir nesta noite, em nome de Jesus. Nós dependemos de Ti, por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, abençoa a vida do Paulo, em nome de Jesus, amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Só reforçando, amanhã o culto da fogueira é 19h30 e depois do culto tem uma programação que vai ser um evangelismo. O pessoal vai sair daqui da igreja e vai andando até o McDonald's ali da Conselheiro Nébias, fazendo evangelismo, entregando folheto, tocando violão, né? Quem tem violão vai trazer. Então vai ser um momento ali de evangelismo. Acabou o culto, o pessoal vai sair nessa caminhada ali. Quem tiver a camiseta já da semana, outra camiseta de evangelismo, para identificar o pessoal na rua, vai todo mundo junto, os tios vão também. Então pode trazer o pessoal aqui, vai ser bem esse nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Semana dos adolescentes. Tem adolescente aí? Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Que alegria ver essa galera aqui na igreja, servindo ao Senhor, se alegrando, celebrando, tendo as suas experiências. Isso é maravilhoso, né? Eles poderiam estar em tantos lugares, né? Mas eles estão aqui. E isso vai reverberar, vai trazer muito fruto para o futuro deles, né? A gente não tem dúvida disso, porque é a palavra de Deus que nos garante isso, em nome de Jesus. E essa semana, a Semana dos Adolescentes, nós temos um tema para essa semana, que está lá no livro de Lucas, e eu queria te convidar a fazer essa leitura comigo, capítulo 24 do livro de Lucas, texto bastante conhecido ali a partir do verso 13, tem até canção, né? A gente conhece uma música que é bem tocada aqui na igreja, no Caminho de Emaús, e é um dos textos mais lindos que eu considero, né, na palavra de Deus, porque para mim ele fala muito sobre salvação, né? Um momento onde dois homens aqui se encontram perdidos, né? Perdidos ali naquela situação, naquele momento,
E o Senhor aparece para eles, se revela para eles, né? E encontra aqueles moços, aqueles discípulos que naquele momento estavam perdidos. Então, trazendo a salvação para aqueles dois homens novamente, ali, colocando no lugar ali aquilo que tinha por um momento saído do lugar. E essa é a nossa vida, né? A nossa trajetória sem Jesus. A gente está perdido, a gente precisa de ser encontrado. E o Senhor se revelou para nós, o Senhor nos atraiu, o Senhor nos encontrou. E hoje nós estamos aqui porque Ele também se apresentou para nós e nos atraiu e nos trouxe para esse lugar e para a sua presença. Então vou fazer essa leitura aqui com vocês, capítulo 24, a partir do versículo 13. Quem puder acompanha. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as Escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com eles. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Senhor, te agradecemos por esse tempo de poder falar sobre ela, de poder aprender de Ti. Senhor, pedimos a bênção do Senhor sobre esse momento. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, edifica as nossas vidas, Senhor, que possamos ser alcançados por Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse momento aqui desse texto, a gente está vivendo aqui o terceiro dia, né, o dia da ressurreição, o dia onde Jesus Cristo ressuscitou, a Páscoa, o domingo de Páscoa, e o Senhor aparece para esses dois discípulos que estavam nesse caminho, indo de volta para a sua terra ali, provavelmente sua terra original, né? Eles estavam ali a pouca distância de Israel, cerca de Jerusalém, aliás, cerca de 11 quilômetros. Mas o que acontece nesse momento é que eles, por conta de estarem sem saber o que fazer, de estarem sem direção, de estarem completamente ali perdidos com o que tudo tinha acontecido, eles tomaram essa decisão e eles foram embora de Jerusalém.
A Bíblia fala que eles também eram discípulos de Jesus, eles não eram entre os 12 discípulos, mas eles também eram daqueles que andaram com Jesus, que aprenderam de Jesus, que viram Jesus realizar milagres, que viram Jesus contar histórias, que viram Jesus falar sobre o reino dos céus, que viram Jesus falar sobre a morte, a crucificação, que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Eles também tinham visto Jesus curar enfermos, curar pessoas que estavam com muita dificuldade de saúde, ressuscitar mortos. Eles viram, ouviram e presenciaram tudo o que o ministério de Jesus realizou. E nesse momento, quando eles se deparam com a ausência de Jesus, eles ficam sem saber o que fazer, eles ficam sem saber para onde ir, e eles ficam sem saber que direção tomar. Por mais que Jesus tivesse dito que isso tudo iria acontecer, e que no terceiro dia ele iria ressuscitar, e eles mesmos relataram no texto aqui, existe algumas mulheres entre nós que foram e viram o sepulcro vazio, eles ouviram que Jesus tinha ressuscitado, mas mesmo assim eles decidiram, eu não sei se isso realmente aconteceu, eu não sei se Jesus ressuscitou, nós não sabemos o que fazer. E eles tristes estão caminhando para a sua cidade, eles estão indo embora de Jerusalém. Eles estão indo embora do lugar aonde era para ficar, aonde Jesus tinha orientado que os discípulos estivessem, aonde os discípulos, os outros 11 e outros mais estavam ali reunidos e orando. Outros evangelhos falam sobre isso e nos mostram essa situação, que os discípulos ficaram ali, e até o final do texto que a gente leu, diz que eles voltaram para Jerusalém, depois que Jesus se revelou, eles encontraram os 11 discípulos reunidos, mas eles tomaram essa decisão de caminhar no sentido, de repente, da sua vida antiga, daquilo que eles faziam antes de terem sido discípulos de Jesus, daquilo que eles tinham, de repente, como esperança para o seu futuro a partir daquele momento. Agora a gente não sabe o que fazer, de repente a gente passou esses 3 anos aí do ministério de Jesus seguindo ele, mas agora a gente ficou desorientado, né? A gente perdeu o rumo, perdeu a direção e não sabe mais o que fazer. E nesse contexto, nesse momento, Jesus aparece para eles, aparece no caminho, aparece junto deles e vai conversando com eles, né? E aqui a gente já pode se colocar no lugar desses discípulos e olhar para as nossas vidas e aprender com esse momento de que Jesus sabe o que acontece com a gente, Jesus sabe como está o nosso coração, Jesus sabe quando a gente está triste, quando a gente está chateado, quando a gente está desorientado, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente está meio perdido, como eles aqui. E Jesus, como um bom pastor, se apresenta para as suas ovelhas e ele vai tentar trazer essas ovelhas de volta para o aprisco, de volta para o rebanho, de volta para o lugar de onde elas não deveriam ter saído. E Jesus se apresenta para eles e vai conversando com eles e vai seguindo ali no caminho, e como se ele não soubesse quem eles eram ou o que estava acontecendo, Jesus pergunta para eles, né, mas sobre o que vocês estão falando? E eles, até de uma forma um pouco dura, respondem para Jesus, né, no versículo 18, e respondendo, um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Então, mais ou menos assim, só você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Você não sabe de toda aquela situação, da crucificação, de toda aquela injustiça que fizeram com Jesus? E eles deram ali uma resposta meio atravessada para Jesus, por conta desse momento que eles estavam vivendo, por conta dessa situação de que eles estavam até indignados com tudo aquilo que estava acontecendo. E Jesus, como alguém que queria ouvir o coração deles, que queria saber o que estava acontecendo com eles, o que aconteceu? E ele lhes perguntou, quais? Que coisas aconteceram? E eles lhe disseram. E aí eles vão explicando para Jesus ali tudo que Jesus já sabia, mas Jesus queria ouvir deles. O que aconteceu? O que vocês estão vivendo? Que momento é esse que vocês estão passando, né? E eles vão caminhando com Jesus e falando para Jesus, explicando todo aquele momento que tinha acontecido ali. E aqui a gente pode também trazer a nossa vida para dentro desse contexto aqui e se identificar com esses 2 discípulos, né? Quando as coisas dão erradas, quando
as nossas expectativas são frustradas, quando a gente ouve o não de Deus, quando as coisas não estão indo pelo caminho que a gente deseja, e a gente fica meio como esses 2 discípulos aqui, também sem saber o que fazer, também respondendo atravessado até para o nosso próprio Senhor, muitas vezes, e era o que estava acontecendo aqui, né? E nesse momento a gente aprende aqui que mesmo nesses momentos, quando a gente não sabe o que fazer, nós não estamos sozinhos, Jesus está conosco. Mesmo quando as coisas saem do nosso controle, mesmo quando a gente perde a visibilidade da situação, né? Como eles aqui não sabiam o que iria acontecer dali para frente, Jesus está conosco, né? E a gente vê a palavra de Deus se cumprindo nesse momento onde Jesus aparece para eles nesse contexto, e a gente vê Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te desampararei, mesmo quando você não sabe o que fazer, mesmo quando você não está sabendo para onde ir, mesmo quando você não sabe que atitude tomar, eu também estarei com vocês todos os dias até a consumação dos tempos, Mateus 28:20, mesmo quando as coisas estão nebulosas, nosso mestre morreu, estão perseguindo os discípulos, a gente não sabe o que fazer, a gente de repente está indo embora, está fugindo até por medo de ser também preso como Jesus foi, mas a gente vê a palavra se cumprindo, porque mesmo nesse contexto, mesmo nesse momento, Jesus está com ele, está comigo, está com você, mesmo quando as coisas não estão do jeito que a gente gostaria ou precisaria que estivessem. Ele não nos deixa quando a gente está com dúvidas. O texto diz que eles estavam com dúvidas, que eles estavam perguntando um para o outro, mas o que será, o que vai ser, o que aconteceu? O texto diz que mesmo diante desse cenário, o Senhor estava com eles, mesmo decepcionados, mesmo tristes, e a gente olha para a nossa vida e a gente se identifica com esses discípulos, né? Quantas vezes a gente está decepcionado, quantas vezes a gente está triste, quantas vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer, mas saiba que mesmo nesse momento, o Senhor está com você e o Senhor está comigo. Ele não nos deixa, Ele não deixa a gente sem saber o que fazer como ovelha sem pastor. Pelo contrário, Ele é o pastor que aparece aqui para apacentar essas ovelhas e para trazer de volta para o rebanho. E assim Ele aparece na nossa vida também, nesses momentos, para nos trazer de volta, para falar conosco, calma, eu estou com você. E a gente tem que se firmar na palavra do Senhor, que Ele sempre está conosco, né? Isso revela para nós o grande amor de Deus por nós, revela o quanto nós somos importantes para Deus e revela também o quanto Ele nos conhece. Ele poderia ter aparecido para outros discípulos, para outras pessoas, em outro lugar, mas Ele achou importante aparecer para esses 2 discípulos e tratar do coração deles, daquilo que estava no coração deles. E assim é a segurança que Ele traz para a nossa vida. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração, Ele sabe o que nós estamos vivendo, o que nós estamos enfrentando, o que nós ainda vamos enfrentar, né? Como o pastor Natalino diz, as Escrituras Sagradas são mais atuais do que o jornal de amanhã. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Então não há por que a gente temer, não há por que a gente se preocupar, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, a vitória é garantida, a vitória é certa. Então nesse momento o Senhor está caminhando com eles e Ele começa a interagir com eles para entender e para fazer com que eles revelassem ali também o que estava no coração deles, né? E outra coisa que a gente aprende aqui é que quando a gente está vivendo esse tipo de situação de medo, insegurança, incerteza, nós perdemos a capacidade de identificar a presença de Jesus na nossa vida. Jesus começou a caminhar com eles, Jesus começou a andar lado a lado com eles, alguém que eles já conheciam de tanto tempo, né, de 3 anos de ministério, e nesse momento de angústia, de dor, de sofrimento, eles não identificam a presença de Jesus na vida deles. E isso pode ser comum para alguns de nós, né? Às vezes quando a gente está atribulado, preocupado, com dificuldade, com luta, a gente não identifica também coisas que Deus está fazendo na nossa vida no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da tribulação, porque a gente está tão atordoado com o problema, tira os olhos do Senhor e esquece de ver a presença do Senhor na nossa vida. E isso fica claro nesse texto. Eles estavam andando com o Senhor, mas o texto diz que os olhos deles estavam fechados. Estavam fechados porque eles estavam com foco no lugar errado. Eles não estavam com foco nas palavras que Jesus tinha dito, que Ele iria ressuscitar, que Ele iria voltar, que Ele estaria também com eles todos os dias, mas eles estavam com foco na desesperança. Não sabemos o que fazer, não sabemos o que vai acontecer. E é por conta disso que os olhos deles estavam fechados. Então nós não conseguimos enxergar tudo o que Ele está fazendo quando a gente está vivendo esse tipo de situação. E é importante a gente prestar atenção naquilo que Deus está fazendo em todo o tempo e em todo momento. Jesus estava andando com eles,
e os olhos deles não puderam ver que era Jesus. E muitas vezes nós somos esses também que não conseguem ver que Jesus está fazendo tantas coisas todos os dias da nossa vida. Quando a gente abre o olho, quando a gente acorda, quando a gente respira, quando a gente tem um lindo dia, né, como tem feito recentemente todos os dias, céu azul, sol brilhando, lindos e lindos dias que o Senhor preparou para nós, e muitas vezes a gente não dá valor para isso, para a presença de Deus, para tudo isso que o firmamento revela, a glória de Deus, o seu poder, e a gente só preocupado com a correria, com o dia a dia, com as coisas, com as situações, e esquece de ver que nisso tudo o Senhor está, a presença do Senhor está, e Ele se manifesta também através de tantas coisas. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Então, toda vez que você acordar, que você abrir o olho, louva a Deus e fala: glória a Deus, Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa manhã, obrigado por mais um dia que o fôlego da vida do Senhor se renovou sobre a minha vida, e valoriza as pequenas, que são grandes e enormes coisas que Deus está fazendo, em nome de Jesus. Então, nesse momento aqui, Jesus vai caminhando, conversando com eles, e pergunta para eles, né, sobre o que vocês estão falando. E de uma forma dura eles responderam para Jesus: só você não sabe o que está acontecendo, né? Só você está de estrangeiro aqui na nossa região. E quantas vezes a gente responde duramente para Jesus também, né? Quando as coisas saem do nosso controle ou não estão de acordo com o que a gente gostaria que estivesse, a gente também responde duro para Jesus, né? Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo, Jesus? O senhor não está assistindo a minha situação? O senhor não está entendendo o que eu estou passando? Eu não estou aguentando mais, olha que luta, olha que dificuldade, olha só, meus pais brigando comigo toda hora, olha só, meu irmão brigando comigo toda hora, olha que dificuldade. E a gente vai falando para Jesus aquilo que Jesus já sabe, mas a gente vai dando respostas duras para Jesus, como esses discípulos fizeram aqui também, né? E Jesus, com muita paciência, ouvindo ali o coração dos discípulos e ouvindo tudo aquilo que eles estavam falando, e a gente aprende aqui nesse texto que mesmo diante de um coração que está atribulado, com respostas duras, o Senhor permanece conosco, e o Senhor continuou com eles no caminho, ouvindo o coração deles para tratar. Então, ainda que você tenha dado algumas respostas duras para o Senhor continua com você, e o Senhor quer tratar do seu coração e do meu coração. Será que essa tem sido a nossa resposta na presença de Jesus, na nossa caminhada conosco, né, diante das dificuldades? A gente tem dito para Ele de forma dura: o Senhor não está vendo o que está acontecendo, Senhor? Eu não sei você, mas esse texto ele me constrange quando eu olho, me faz olhar para dentro de mim, né, e me faz pensar sobre como eu tenho agido, né? Senhor, será que eu tenho dado respostas duras para o Senhor diante das situações que não acontecem como eu gostaria? Será que eu tenho sido como esses dois discípulos? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está contemplando a minha dor? O Senhor não está vendo a minha aflição? Olha só, tanto tempo, as coisas não melhoram, as coisas não se resolvem. Às vezes a gente cai nessa besteira de pensar dessa forma, né? Mas o Senhor, Ele quer nos ensinar que não é por esse caminho que a gente deve seguir. E Ele continua conversando com Jesus, com os discípulos, e eles começam a explicar para Jesus tudo o que tinha acontecido ali. E nessa fala, eles revelam exatamente para Jesus o que era mais importante, que Jesus queria ouvir, o que estava no coração deles e que estava fazendo toda a diferença para aquele momento que eles estavam vivendo. No versículo 21, eles dizem assim: e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Então o que eles estão dizendo aqui para Jesus, que eles estão revelando o que está no coração deles, é que a esperança deles era para aquele momento somente. Eles só tinham a expectativa de que Jesus fosse fazer algo por aquela nação, por aquele povo, naqueles dias, e não para o futuro. Eles estavam dizendo para Jesus ali que isso que aconteceu com esse homem frustrou do nosso coração toda a expectativa que nós tínhamos de um futuro melhor para a nação de Israel. O que eles dizem revela que eles não tinham entendido nada. Jesus não era aquele que iria remir Israel do domínio do Império Romano. Jesus era aquele que queria dar salvação, que queria dar vida eterna, que queria dar perdão de pecados. A esperança deles era para a vida terrena. A esperança deles era para aquele momento. Queremos ser livres do Império Romano. E Jesus queria dar uma esperança eterna, para sempre, o céu, uma esperança que não ia acabar nunca. O apóstolo Paulo, ele nos ensina no livro de 1 Coríntios, no capítulo
15, versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança é o céu, a nossa esperança é a salvação, a nossa esperança é o futuro que o Senhor tem para nós. E às vezes a gente fica chateado como eles estavam, porque a gente acha que a nossa esperança tem que estar na nossa vida terrena. E quando Jesus deixa de responder às nossas orações, ele deixa de ser aquele gênio da lâmpada que responde os nossos pedidos, que responde tudo aquilo que a gente está pedindo, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. A gente começa a ficar meio chateadinho com Jesus, porque ele não está respondendo essas nossas orações. E o texto que o apóstolo Paulo diz para a gente aqui, se a nossa esperança está só nas coisas terrenas, miseráveis homens que somos, a nossa esperança tem que estar no céu, a nossa esperança tem que estar na vida eterna, a nossa esperança tem que estar naquilo que ele veio para fazer, que foi morrer na cruz para nos dar salvação. É nesse lugar que a gente tem que estar esperando no Senhor. E por nós estarmos esperando no Senhor, nessa salvação, quando situações como a desses discípulos acontecem, a gente não fica tão aborrecido, tão chateado, tão desorientado, porque os nossos olhos estão no Senhor e naquilo que Ele tem preparado para nós. A nossa esperança é o céu, nós estamos indo para o céu, o nosso destino é o céu, em nome de Jesus. E o texto continua no versículo 25, e Jesus, depois de tudo isso, depois de ouvir o coração deles, fica bravo com eles e diz assim: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Depois que eles contaram tudo ali que tinha acontecido para Jesus e explicaram, Jesus fala para eles: vocês não estão entendendo nada, tudo que os profetas disseram para vocês. E aí Jesus começa a falar desde o início do Antigo Testamento até chegar naqueles dias, sobre tudo que os profetas falaram acerca de Jesus, sobre tudo que os profetas profetizaram acerca da vinda do Messias e que tinha se cumprido naqueles dias. E o Senhor veio naquele caminho explicando ali tudo isso para eles naquela caminhada, e eles foram ali abrindo o coração e ouvindo o que Jesus tinha para dizer. E na sequência, quando isso acontece, Jesus acaba ali revelando tudo o que estava no Antigo Testamento, tudo que os profetas tinham falado, que apontava para Jesus, né? A gente conhece a Bíblia dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Porém, o Antigo Testamento ele fala muito sobre Jesus. A gente vê a vida de Jesus aqui acontecendo no Novo Testamento, mas o Antigo Testamento inteiro está apontando para Jesus. E ele tá falando aqui: vocês não entenderam o que os profetas falaram sobre mim? E aí os discípulos começaram a ouvir aquela palavra, aquilo foi caindo no coração deles. E na sequência, quando essa conversa está acabando, eles estão chegando perto ali da cidade deles, da casa deles, do lugar onde eles iriam entrar. E eles ficam tão empolgados com aquela conversa, em ouvir a Jesus. É tão bom ouvir Jesus, né? Ouvir a palavra do Senhor. E eles convidam Jesus para continuar com eles e ir até a casa deles. O texto diz que Jesus fingiu que ia continuar a caminhada e eles insistiram com Jesus: não, Jesus, entra aqui na nossa casa. E aí isso acontece no versículo 30 e 31. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu. Olha, no momento em que Jesus se revela para ele, que eles enxergam que era Jesus que está ali, Jesus simplesmente desaparece. No momento do partir do pão, no momento da mesa ali, e esse momento, no versículo que vem a seguir, o versículo 32, é um dos versículos mais lindos da palavra de Deus, e ele fala sobre a nossa semana dos adolescentes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Não ardia em nós o nosso coração quando a palavra de Jesus entrava no nosso coração, na nossa mente? Não ardia em nós o nosso coração quando Jesus estava conosco compartilhando as Escrituras? E ali os olhos deles são abertos e eles voltam correndo ali para Jerusalém para contar que realmente Jesus tinha ressuscitado. Mas essa parte do não ardia em nós, não tinha uma chama queimando no nosso coração,
Não tinha algo acontecendo dentro de nós quando Ele estava falando com a gente? Tinha. Quando a palavra de Deus está falando com a gente, tem algo acontecendo dentro de nós. É essa chama que acontece dentro de nós, que incendeia o nosso coração, que nos atraiu ao Senhor, que fez com que nós nos arrependêssemos, nos chegássemos a Ele, entregássemos a nossa vida a Ele. E nessa noite nós estamos aqui como esses discípulos estavam, nessa mesa com Jesus, partindo o pão aqui, que é a palavra de Deus, que é a vida de Jesus, que é o verbo vivo, e é isso que Ele está fazendo com a gente aqui, sendo compartilhado entre nós. E a pergunta que a gente pode fazer para a gente mesmo: não arde em nós o nosso coração quando a gente ouve a palavra de Deus? A palavra de Deus não tem esse poder de transformar a nossa vida, de curar, de restaurar, de sarar feridas? Tem, em nome de Jesus. E a palavra de Deus tem que produzir em nós essa chama, que produz esse ardor, que faz com que nós fiquemos incendiados pela presença dEle na nossa vida. A palavra que não pode, a chama que não pode apagar, a chama que vai incendiar a outros. Não tem como alguém encostar em uma chama e não se queimar. Quando encostar em você ou em mim, tem que ser contagiado por essa chama que não pode se apagar. Essa palavra de Deus, ela tem que produzir dentro de nós essa alegria, ela tem que produzir dentro de nós essa transformação, a ponto de que a gente possa contagiar outros com a palavra de Deus, contagiar outros com essa viva esperança que é a palavra que nos transformou, que nos alcançou e que nos dá esperança de vida eterna, que nos dá certeza de salvação. Mas como eu faço para queimar, para ter essa chama dentro de mim? E aí eu fui dar uma pesquisada sobre o que significa a palavra chama, né? Sobre o que a ciência diz sobre chama. E a ciência fala que para que a chama aconteça, precisam de 3 elementos: combustível, comburente e fonte de ignição. A chama, ela é a parte visível do fogo. O fogo é o fenômeno, a chama é o que aparece. E esses 3 elementos que a gente aprende aqui com a ciência, que produzem a chama, a gente pode trazer para a nossa vida espiritual. O combustível que a gente precisa para que a nossa chama aconteça é o alimento que vai ser queimado, a oração, a palavra de Deus, a adoração, o jejum. É isso que a gente traz como combustível. O comburente sou eu e é você, é o oxigênio que vai produzir a queima nesse alimento. E a fonte de ignição é o fogo que Deus envia. É aquilo que vem da presença do Senhor, que não depende da gente. A gente tem que trazer os elementos que vão fazer com que o fogo seja acendido. Essa parte é nossa. A oração, a adoração, a busca pelo Senhor. Agora, o fogo, ele vem do Senhor. O fogo é o Senhor que traz. E a sua chama tem que brilhar, tem que incendiar a outros, e nós só vamos conseguir isso colocando muito combustível no nosso fogo, muita oração, muita palavra e muita adoração. Levítico, no capítulo 6, versículo 12, diz que o fogo não vai se apagar. Isso é só a responsabilidade de Deus, mas manter o fogo aceso é a nossa responsabilidade, é a responsabilidade do sacerdote. Lá na instituição do tabernáculo, quando eles instituíram o sacrifício e o holocausto, o Senhor ensinou como eles tinham que fazer para que o fogo fosse acendido, como ele ficaria aceso e como ele se manteria aceso. E é isso que ele orienta os sacerdotes. O fogo vem do Senhor. A lenha os sacerdotes repõem todas as manhãs, eles fazem a limpeza, eles tiram aquilo que queimou, as cinzas. Essa responsabilidade é do sacerdote. Semana passada nós aprendemos aqui que nós somos os sacerdotes. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes reais. Então essa chama tem que ser acesa por mim e tem que ser mantida acesa por mim e por você. É dessa forma que a gente vai conseguir fazer com que o fogo do Senhor não se apague na nossa vida. Então, nessa noite, o Deus garante que o fogo ele mantém aceso, ele não falha. A manutenção é por nossa conta. E a gente está no início dessa nossa semana dos adolescentes, e o tema que Deus trouxe aqui para esses dias é esse, é chama, a chama que não pode apagar, a chama que tem que ser mantida acesa, e essa chama é responsabilidade nossa. Então, diante dessa palavra que Deus nos trouxe nessa noite, nós precisamos nos colocar diante de Deus, nos apresentar diante dEle. A gente ouviu que o Senhor, ainda que eu esteja distante de Jerusalém, distante da comunhão, distante dos irmãos, distante da palavra, tenha me distanciado por algum motivo, algo aconteceu, eu estou caminhando aí para longe do Senhor. A palavra que nós ouvimos nos diz que o Senhor se apresenta para nós e Ele nos traz de volta. Ele nos toma pela mão e fala: filho, vem,
estou junto com vocês, eu me revelo para vocês, eu me apresento para vocês, eu quero vocês aqui, eu não quero vocês em outro lugar. Né? Às vezes, muitas coisas acontecem no nosso dia a dia, a gente vai se distanciando do Senhor por várias situações, por distrações, por bobeiras, por tentações, mas o Senhor, Ele, como esse bom pastor, se apresentando aqui para esses 2 discípulos, Ele também se apresenta para nós nessa noite e Ele diz, vamos voltar, vamos de volta para o caminho, vem comigo, eu estou com vocês. E outra coisa que a gente ouviu também é que Ele conhece o nosso coração, Ele sabe tudo o que a gente está sentindo, Ele não fica alheio, Ele sabia o que esses 2 discípulos estavam sentindo, Ele sabia que eles estavam desorientados, Ele sabia que eles estavam ali voltando para o passado, voltando para as práticas antigas, voltando para a vida antiga, querendo voltar, né, porque eles não estavam vendo mais esperança no futuro, mas o Senhor se revela para eles e de uma forma maravilhosa, eles podem ter essa experiência com o Senhor e eles mesmos chegam à conclusão, não ardia em nós o nosso coração quando a gente ouvia essa palavra? E é para esse lugar que a gente tem que voltar, para o lugar onde a palavra do Senhor arde no nosso coração. E é para isso que Deus nos chama nessa noite, nosso coração tem que queimar na presença dEle, nosso espírito tem que arder ouvindo a voz do Senhor, e para que isso aconteça nós temos que voltar o nosso coração para Ele todos os dias, como o sacerdote faz para manter o fogo aceso, limpar todos os dias, tirar todas as manhãs aquilo que não deve continuar na nossa vida, não deve continuar no nosso altar, para fazer com que a nossa vida possa queimar de um fogo santo, de um fogo que é realmente incendiado pelo Senhor e sem impurezas nenhumas, deixando que todo aquilo que não seja do Senhor seja tirado ali todos os dias. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir manter a nossa chama acesa, o nosso fogo queimando constantemente. E isso não pode ser só um momento, isso não pode ser só um arrepio, só uma emoção. Eu não posso deixar a minha chama se apagar. A palavra de Deus diz também que o Espírito Santo de Deus ele pode ser extinguido de nós, ele se extingue. Por quê? Porque eu deixo ele apagar, eu deixo o fogo apagar. E então essa manutenção de manter o fogo aceso é sempre minha e sua. A gente não pode deixar com que isso aconteça. Então, a gente aprendeu semana passada aqui na Semana dos Jovens sobre avivamento, e que o avivamento ele não é um momento, ele não é um dia, é uma vida inteira. A gente tem que estar a vida inteira sendo avivado, sendo queimado, sendo incendiado, sendo cheio pela palavra do Senhor. Essa é a orientação do Senhor para a nossa vida, que todos os dias a gente possa estar colocando lenha no nosso altar, para que o fogo continue aceso, a chama continue queimando, e essa chama possa alcançar e incendiar a outros também, e não só a nossa vida, em nome de Jesus. E nessa noite eu queria orar, se você puder fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, para que a gente pudesse apresentar a nossa vida diante do Senhor, diante dessa palavra, diante de tudo isso que a gente ouviu, que a palavra do Senhor nos apresenta, sobre manter o nosso altar diante do Senhor, em condições que a nossa chama possa queimar, que o nosso fogo possa continuar aceso, que tudo aquilo que não vem do Senhor, de repente, a gente tem colocado na nossa vida, a gente possa estar tirando da nossa vida, para que a gente possa estar queimando cada vez mais pelo Senhor, e todos os dias, que não seja simplesmente uma emoção, que não seja simplesmente um dia, uma semana, a semana do avivamento, a semana dos adolescentes, mas que seja uma vida de avivamento, uma vida de chama queimando, uma vida de fogo no altar, uma vida de manutenção que eu e você temos que fazer, que é manter o nosso fogo aceso. Então, de repente, aí você, ouvindo a palavra, você identificou que o Senhor quer te trazer de volta, por algum motivo você tem deixado com que coisas entrem na sua vida, no seu coração, ou situações que te afastaram do Senhor, te levaram para longe de Jerusalém, te levaram para longe da comunhão dos irmãos, te levaram para longe do lugar onde o Senhor quer te abençoar, e nessa noite você ouviu que eu preciso voltar a ouvir a palavra, eu preciso voltar a buscar a Deus, eu preciso voltar a me colocar diante de Deus, para que eu possa dizer: nossa, meu coração está ardendo com a palavra do Senhor, meu coração está ardendo com aquilo que Deus quer fazer na minha vida. E aí nessa noite a gente ouviu isso, que o Senhor quer restaurar o nosso altar, quer restaurar a nossa adoração, quer restaurar o nosso lugar perto dEle, que Ele está conosco. Mesmo que a gente tenha
momentos aí de luta, de dificuldade, e por algum motivo a gente está mais frio, a nossa chama aí está quase apagando, mas nessa noite o Senhor quer restaurar. Então você que quer se apresentar diante do Senhor, fique em pé no seu lugar e a gente vai orar, a gente vai colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir a Ele que esteja restaurando o nosso fogo, restaurando a nossa chama, restaurando a nossa vida de adoração com Ele, para que nós possamos estar cada dia mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Vai apresentando sua vida diante do Senhor, vai colocando seu coração diante do Senhor. Esses discípulos, eles colocaram o coração diante do Senhor, eles disseram para o Senhor aquilo que eles acreditavam. A gente tinha esperança só para esses dias. A nossa esperança era para a nossa vida terrena. E Jesus tinha muito mais. Jesus tinha o céu, Jesus tinha a vida eterna, Jesus tinha tanta coisa a mais, e eles estavam parados, paralisados ali, voltando para o lugar antigo, porque a esperança deles estava no lugar errado. Você coloque diante do Senhor a sua esperança nas coisas que o Senhor tem prometido para nós através da sua palavra, prometido para nós uma vida abençoada, uma vida de salvação, uma vida de libertação, uma vida de cura, uma vida de transformação. Em nome de Jesus, vai apresentando sua vida diante do Senhor. Inundar, encher esse
Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso desejo nessa noite, Senhor, sermos inundados pela Tua glória, sermos inundados pela Tua presença, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, Senhor, nos apresentamos diante de Ti nesse momento, Senhor, clamando pelo fogo do Senhor, que esteja queimando no nosso altar, queimando no nosso coração, Senhor, que essa palavra sempre possa estar ardendo dentro de nós, Pai, trazendo cura, salvação, libertação, transformação, Senhor. E nessa noite nós nos apresentamos diante do Senhor, Pai, entregando as nossas vidas diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor restaure as nossas vidas, restaure o nosso altar, restaure, Senhor, o nosso coração diante do Senhor, Pai, para que possamos estar sendo queimados com a chama do Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor tem liberdade sobre as nossas vidas, Senhor. O Senhor tem liberdade, Deus. Trabalha em nós, trabalha nos nossos corações, Pai. Fortalece-nos, renova-nos, Senhor. Enche-nos de Ti, enche-nos da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que não seja um momento, que não seja um dia, Senhor, mas que seja uma vida, Senhor, cheia de Ti, cheia da Tua presença, Senhor. Fortalece, Senhor, aqueles que estão fracos, Senhor. Renova as forças do cansado, Senhor. Traz vida, traz esperança, traz salvação, traz cura, Senhor, traz libertação, Senhor. Traz um renovo da Tua parte nesta noite, em nome de Jesus, Pai. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece os anseios de cada um de nós, o Senhor conhece as nossas necessidades, Senhor. Nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Apresentamos o nosso coração. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Renova-nos, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Vem com Teu poder, vem com Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos sair dessa noite transformados, Senhor. Restaurados, renovados, Senhor. Experimentando algo novo do Senhor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelas Tuas promessas, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias, em todos os momentos, mesmo quando o nosso coração tem dúvida, mesmo quando o nosso coração está triste, mesmo quando nós não sabemos o que fazer, o Senhor está conosco. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu apresento, Senhor, as nossas vidas nessa noite diante do Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, tudo aquilo que nós temos colocado diante de Ti, lançado na Tua presença, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas necessidades, aquilo que estamos apresentando diante do Senhor, e nessa noite nós Te pedimos, Senhor, vem sobre as nossas vidas e traz restauração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo, nos renovando, Senhor, para que possamos estar voltando para a Tua presença, para que possamos estar voltando para perto do Senhor, Pai. Se algo nos distraiu no caminho, se algo nos distanciou, se algo tem impedido, Senhor, de que estejamos trazendo a lenha para queimar no nosso altar, Pai, nessa noite nós estamos reajustando a nossa rota, Senhor, e colocando tudo no lugar com a ajuda do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar em pé, por favor. Eu queria fazer mais uma oração. Se de repente há nessa noite aqui no nosso meio alguém que ainda não entregou o seu coração para Jesus, né? Essa palavra ela faz muito sentido para aqueles que já conhecem a Jesus, para aqueles que já têm a experiência de salvação, de ter sido encontrado pelo Senhor, mas de repente você veio aqui pela primeira vez ou você ainda não entregou o seu coração para Jesus. Que nessa noite, se você quiser se apresentar diante do Senhor, eu queria fazer uma oração, que todos pudessem fechar os olhos nesse momento. E se você quiser se apresentar diante do Senhor, repete essa oração que eu vou fazer agora e fala: Senhor Jesus, nesta noite eu Te entrego a minha vida, o meu coração. Eu ouvi a Tua palavra e a Tua palavra ardeu dentro de mim e eu quero Te conhecer. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus.